Good evening, Your Majesties. Good evening, Windsor. A huge thank you to everyone for making this such a special evening. O rei Carlos e o príncipe William quebraram o silêncio com novas e preocupantes notícias sobre a recuperação da princesa Catherine. A declaração conjunta foi breve, mas a tensão implícita era impossível de ignorar. William revelou que o estado de saúde de Catherine exige mais tempo e cuidados, enquanto o rei Carlos acrescentou uma frase que deixou os repórteres sem palavras. Pedimos compreensão neste momento difícil. Que momento difícil? O que mudou? Por que agora? Algo dentro do palácio transformou-se, e a atualização de hoje parece ser o início de uma verdade muito maior que está prestes a vir ao de cima. Quando a graça começou a dissipar-se, a princesa Catarina era o tipo de mulher que fazia com que todos à sua volta se sentissem importantes. Tinha um calor que preenchia uma divisão inteira sem que ela dissesse uma única palavra. A sua força não era do tipo barulhenta e imponente, era silenciosa e constante, como um carvalho antigo que se curva na tempestade, mas nunca se quebra. Pelo menos, era o que todos sempre acreditaram. Mas até as árvores mais fortes têm raízes que podem enfraquecer. E as raízes de Catherine começavam a falhar de formas que ela tentava desesperadamente esconder. O cansaço insinuou-se como uma névoa que se espalha por um porto, tão gradual que ela só se apercebeu quando já a tinha envolvido completamente. Onde antes acordava com energia e propósito, agora precisava de se obrigar a sair da cama, com os membros pesados e sem vontade de se mexer. Vestir-se tornou-se uma tarefa exaustiva. Escolher os sapatos que ia usar exigia, de alguma forma, mais energia mental do que aquela que ela conseguia reunir. Deu por si a olhar fixamente para o guarda-roupa por longos minutos, a mente vazia e lenta, como se alguém lhe tivesse deitado melaço nos pensamentos. As suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. Começou pequeno, um ligeiro tremor ao segurar uma chávena de chá, que ela atribuiu ao excesso de cafeína. Mas a situação agravou-se. Começou a deixar cair coisas, a deixar cair o telemóvel, a ter dificuldade em assinar documentos, sem que a sua assinatura tremesse na página como a primeira tentativa de uma criança para escrever. Passou a usar mangas compridas mesmo nos dias quentes, mantendo as mãos juntas ou escondidas nos bolsos, aterrorizada que alguém reparasse e fizesse perguntas para as quais não estava preparada. A pior parte eram os momentos em que ela simplesmente se perdia nos seus próprios pensamentos. Estava sentada com os filhos, a ouvi-los tagarelar sobre o dia, e de repente percebeu que não tinha ouvido uma única palavra do que eles tinham dito nos últimos 5 minutos. O mais novo puxava-lhes a manga, chamando mamã, com crescente preocupação. E ela voltava a si com um sobressalto de culpa, pedindo desculpa e solicitando que repetissem o que tinham dito. Estes episódios assustavam-na mais do que os sintomas físicos, porque a faziam sentir como se estivesse a perder, desaparecendo aos poucos enquanto o seu corpo permanecia como uma casca vazia. Catherine tornou-se uma especialista em dissimulação. Quando os seus filhos entravam nos seus quartos cheios de entusiasmo e histórias, ela reunia todas as suas forças para sorrir, rir e interagir com eles. Despenteava-lhes os cabelos e abraçava-os com força, inalando o doce aroma do shampoo, e deixando que a alegria deles a energizasse por alguns instantes preciosos. Mas, no momento em que se afastavam saltitantes, o sorriso desaparecia do seu rosto como cera derretida. Afundava-se na cadeira mais próxima, todo o corpo a tremer de exaustão, por vezes demasiado fraca até para chorar. Os funcionários começaram a reparar, embora tentassem ser discretos. Trocaram-se olhares preocupados quando Catherine pediu ajuda para se levantar depois de ter estado sentada durante muito tempo. Conversas sussurradas tinham lugar à porta fechada sobre como estava pálida, como estava a emagrecer, como o seu brilho parecia estar a apagar-se. O lacaio que lhe trazia o pequeno almoço reparou que ela já quase não tocava na comida. A sua dama de companhia reparou nas olheiras que nenhuma maquilhagem conseguia esconder. A governanta encontrou-a sentada no escuro, surtard, demasiado exausta para estender a mão e acender um candeeiro. Ninguém sabia o que dizer nem como ajudar. Catherine estava tão determinada a parecer normal, a continuar a funcionar como se nada estivesse errado, que aproximar-se dela parecia uma intrusão. Desviava qualquer preocupação com um aceno de mão e um comentário tranquilizador sobre estar cansada ou a lutar contra uma constipação.
Tornou-se hábil em mudar de assunto, em desviar a atenção de si própria para literalmente qualquer outra coisa. Protegia o seu sofrimento como um segredo bem guardado, como se admitir que algo estava errado o tornasse insuportavelmente real. A noite em que tudo mudou começou como qualquer outra. Catherine conseguirá jantar com a família, participando na conversa com o que esperava ser entusiasmo suficiente para não levantar suspeitas. Deu um beijo de boa noite aos filhos, abraçando cada um talvez um pouco mais do que o habitual, memorizando a sensação dos seus corpinhos nos braços. Depois de os colocar em segurança na cama, retirou-se para a sua sala de estar privada, permitindo-se finalmente parar de fingir. O quarto começou a rodar violentamente. A sua visão ficou turva e dupla. Uma onda de náusea atingiu-a com tanta força que nem conseguiu pedir ajuda. Tentou levantar-se, pensando que conseguiria chegar à casa de banho ou pelo menos à campainha para pedir ajuda, mas as suas pernas não obedeciam aos comandos que o seu cérebro enviava freneticamente. Deu um passo e desabou, os joelhos a baterem no chão com tanta força que ondas de dor lhe percorreram a espinha. Ficou ali deitada no tapete, incapaz de se mexer, incapaz de fazer mais nada para além de respirar e rezar para que alguém a encontrasse em breve. Os minutos arrastavam-se como uma eternidade. O quarto ficou frio à sua volta, ou talvez fosse apenas o seu corpo a desligar-se. Ela já não conseguia distinguir. Cada respiração parecia um esforço. O coração batia-lhe descompassadamente no peito, por vezes acelerando tanto que a assustava, e outras vezes abrandando a um ritmo tão lento que a fazia pensar se simplesmente pararia de vez. Quando um funcionário a encontrou e deu o alarme, Catherine já tinha perdido a noção de há quanto tempo estava ali deitada. De repente, ouviram-se vozes e mãos levantaram-na cuidadosamente para o sofá. Alguém colocou um cobertor sobre o seu corpo trêmulo. O médico do palácio foi chamado de urgência de sua casa, chegando com a sua mala médica e uma expressão de profunda preocupação que tentou, sem sucesso, disfarçar. Examinou-a enquanto a sala prendia a respiração. Catherine oscilava entre a consciência e a inconsciência, captando fragmentos de sussurros preocupados e o som de equipamento médico. Ouviu alguém mencionar a possibilidade de ligar ao marido. Ouviu o pânico insinuar-se em vozes que eram geralmente tão controladas e formais. As mãos do médico eram delicadas enquanto verificava os sinais vitais dela. A testa franzia-se ainda mais a cada medição. Quando finalmente se afastou e retirou o estetoscópio, o silêncio na sala era sufocante. Todos esperavam que ele falasse, que lhes dissesse que aquilo era algo simples e fácil de resolver, que a sua amada princesa ficaria bem com um pouco de repouso e talvez algumas vitaminas. Mas as palavras que saíram da sua boca caíram como pedras em águas calmas, enviando ondas de pavor a todos os presentes. Que diagnóstico faria até o médico mais experiente hesitar antes de falar? Escolhendo as palavras com cuidado porque sabia que iriam mudar tudo? Um marido dividido entre o dever e o medo. O príncipe William era o tipo de homem que se lembrava de pequenos detalhes da vida das pessoas e fazia perguntas de acompanhamento semanas depois, que conseguia fazer um estranho nervoso sentir-se à vontade com apenas um sorriso caloroso e algumas palavras atenciosas. Como Catherine, mostrava-se ainda mais gentil, o seu rosto transformando-se por completo quando ela entrava na sala, a sua mão procurando sempre a dela sem que ele se apercebesse. Estava numa reunião, participando em mais uma discussão sobre horários, aparências e obrigações que, de repente, lhe pareceram insignificantes. O rosto da sua secretária particular apareceu à porta, pálido e tenso de uma forma que fez o estômago de William revirar antes mesmo de uma única palavra ser dita. A sala ficou em silêncio quando todos perceberam que algo estava terrivelmente errado. A sua secretária aproximou-se e inclinou-se para lhe sussurrar ao ouvido, e William sentiu o chão a mexer-se sob os seus pés. Mesmo estando completamente imóvel, Catherine tinha desmaiado. Os médicos estavam com ela naquele momento. Ele queria vir imediatamente. William levantou-se bruscamente, a cadeira arrastando-se ruidosamente no chão. Murmurou qualquer coisa sobre precisar de ir embora. Uma emergência, um assunto de família. As pessoas à volta da mesa levantaram-se respeitosamente, com expressões preocupadas e curiosas, mas ele mal as viu. Já caminhava em direção à porta, com o coração a bater tão forte que o sentia na garganta. As suas mãos tremiam. Percebeu-o vagamente, pelo tremor dos dedos enquanto tentava alcançar a maçaneta da porta, mas enfiou-os nos bolsos, onde ninguém os visse. A viagem de regresso pareceu interminável.
Cada semáforo vermelho, cada carro lento, cada passadeira parecia ter sido concebido especificamente para o torturar. Permanecia rígido no banco de trás, olhando fixamente em frente, com a mandíbula tão cerrada que lhe doía. A sua mente fervilhava de possibilidades, cada uma pior que a anterior. Tentou negociar com o universo, fazendo promessas frenéticas de fazer qualquer coisa, desistir de qualquer coisa, ser qualquer coisa, desde que ela ficasse bem. Tentou rezar, mas não se conseguia lembrar das palavras. Os seus pensamentos estavam dispersos e demasiado desesperados para formar frases coerentes. Quando finalmente chegou aos aposentos privados, subiu as escadas de 2 em 2 degraus, apesar dos protestos dos funcionários que tentavam orientá-lo. E rompeu pela porta e parou abruptamente, o seu ímpeto dissipando-se no instante em que a viu. Catherine jazia na cama, parecendo incrivelmente pequena e frágil contra os lençóis brancos. Tinha os olhos fechados, o rosto incolor, exceto pelas olheiras sob as pestanas. Equipamentos médicos rodeavam-na, fios e monitores criando uma barreira entre eles que fazia com que o seu peito se contraísse dolorosamente. O médico estava por perto, a falar em voz baixa com uma enfermeira, e ambos se viraram quando William entrou. "Como é que ela está?" A sua voz saiu mais rouca do que pretendia, carregada de um pânico mal controlado. O médico aproximou-se com cautela e William percebeu que ponderava as palavras antes de falar. Esta hesitação disse a William tudo o que ele queria saber e sentiu as pernas fraquejarem. Deslocou-se para o lado da cama de Catherine antes que o médico pudesse começar a explicar, precisando de lhe tocar para confirmar que ainda estava ali e a respirar. Afundou-se na cadeira que tinha sido colocada ao lado da cama e estendeu-lhe a mão. Estava fria e mole na sua, tão diferente do aperto forte e quente a que estava habituado. Levantou-a delicadamente e apertou-a contra a bochecha, fechando os olhos para conter a sensação de ardor que crescia atrás deles. "Estou aqui", sussurrou. Embora não soubesse se ela o conseguia ouvir. "Estou bem aqui, querida. Vai ficar bem. Tem que ficar bem." O médico começou a falar atrás dele, usando terminologia médica que William se esforçava por acompanhar no meio do zumbido nos ouvidos. Palavras como estado crítico, falência múltipla de órgãos e prognóstico incerto passavam-lhe diante dos olhos. Cada golpe atingia-o como um soco. Acenou mecanicamente, tentando parecer que compreendia, como se estivesse a processar a informação racional e calmamente, como um futuro rei deveria compreender. Mas, por dentro, gritava. Por dentro, era um marido aterrorizado, vendo a sua mulher partir e sentindo-se completamente impotente para o impedir. "Estamos a fazer tudo o que podemos." "Alteza Real", disse o médico gentilmente. "As próximas 24 horas serão cruciais." 24 horas. Um dia e uma noite inteiros, sem saber se ela ainda estaria a respirar quando o sol voltasse a nascer. Como é que ele sobreviveria a isso? Os dedos de Catherine moveram-se ligeiramente na sua mão, e ele inclinou-se para a frente instantaneamente, a esperança invadindo-o. As suas pálpebras tremeram, mas não se abriram. Ela emitiu um som baixo, pouco mais do que um suspiro, e ele teve de se inclinar para mais perto para ouvir. "Will", conseguiu ela dizer, o nome dele saindo-lhe fraco e arrastado. "Estou aqui. Eu protejo-te." A sua própria voz falhou e não se importou com quem ouvisse. Tentou dizer algo mais, mas o esforço esgotou-a e ela afastou-se novamente, deixando-o a segurar a sua mão inerte e a observar o seu peito subir e descer com respirações superficiais que pareciam demasiado frágeis. As horas seguintes confundiram-se. William recusava-se a sair de perto dela, ignorando as sugestões de que deveria descansar, comer ou tratar de outros assuntos. Nada mais importava. O mundo inteiro podia parar. Para ele tanto fazia, não se mexia daquela cadeira. Mas a realidade não parava de lhe exigir a atenção. O seu secretário particular regressou com a notícia de que conselheiros do palácio queriam falar com ele com urgência. O pai dele ligou várias vezes. As crianças faziam perguntas que alguém queria responder. Era necessário tomar decisões sobre que informação divulgar publicamente, como lidar com a inevitável tempestade mediática e o que dizer aos familiares que estavam desesperados de preocupação. William ignorou tudo até que fisicamente não conseguiu mais. Finalmente, a contragosto. Levantou-se e deu um beijo na testa de Catherine, permanecendo ali por um instante de olhos fechados e a mão a acariciar-lhe o rosto. "Já volto", prometeu. 5 minutos. Só isso. Entrou na sala de estar adjacente, onde um grupo estava reunido, todos o observando com expressões que iam desde a simpatia a um alarme mal disfarçado. O seu pai estava ali, com o rosto contorcido de preocupação.
Vários assessores estavam por perto com tablets e documentos. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, fazendo perguntas e dando opiniões sobre protocolos, declarações e respostas oficiais. William levantou a mão pedindo silêncio e o ambiente calou-se de imediato. Podia sentir todos a observá-lo, procurando qualquer sinal de fraqueza na sua compostura, perguntando-se se estava a manter firme ou se estava a desmoronar. "O que disseram os médicos?" lhe perguntou o seu pai em voz baixa. William engoliu em seco, sentindo um súbito aperto na garganta. "Eles ainda não sabem. Estão a fazer mais exames. Dizem que amanhã teremos mais informações. A imprensa já está a fazer perguntas." Um assessor interveio com cautela. "Precisamos de decidir quanta informação." "Nenhuma." William interrompeu-o bruscamente. "Ainda não temos nada a declarar, com todo o respeito. Senhor, isso pode não ser possível. Já circulam rumores e, sem um comunicado oficial, as especulações vão alastrar." Atrás da porta, William ouviu um monitor emitir um sinal sonoro mais urgente. Ouviu passos apressados. Ouviu a voz do médico a chamar por algo. Todo o seu corpo enrijeceu, cada músculo gritando para que ele voltasse lá para dentro, para ficar com ela, para parar de perder tempo com coisas que, de repente, pareciam completamente sem sentido. "Arranjem um jeito", disse, virando-se bruscamente de volta para o quarto. "Não me interessa o que diga, basta mantê-los longe dela." Empurrou a porta para dentro, com o coração na garganta, aterrorizado com o que poderia encontrar. A equipa médica estava reunida à sua volta, ajustando os equipamentos e verificando os sinais vitais. O médico ergueu os olhos e acenou levemente com a cabeça para William. Ela estava estável. Tudo estava controlado, e William sentiu as pernas quase cederem de alívio. Por quanto mais tempo conseguiria fingir que não estava aterrorizado? Como é que ele enfrentaria o dia seguinte se ela não sobrevivesse à noite? E como poderia explicar aos filhos que a pessoa que mais amavam no mundo talvez não voltasse? Uma coroa que pesa demasiado. O rei Carlos amava os seus filhos intensamente, mesmo quando as relações se tornavam complicadas e dolorosas, e aprendera a amar Catarina como a filha que nunca tivera. Ela trouxera luz e estabilidade à vida de William, e vê-los juntos enchia sempre Charles de uma alegria serena que o fazia lembrar o que realmente importava por detrás de toda a cerimônia e protocolo. A sua própria saúde vinha-se a deteriorar ultimamente, algo que não discutia com mais ninguém para além dos seus médicos. E a ironia de finalmente ascender ao trono apenas para sentir o seu corpo atraí-lo não lhe passava despercebida. O telefonema chegou enquanto ele revia documentos no seu escritório privado. O sol da tarde projetava longas sombras sobre a secretária antiga que pertencera à sua avó. A voz da sua secretária particular tinha um peso que fez Charles pousar a caneta de imediato, levando a mão instintivamente ao peito, onde se começara a formar uma sensação familiar de aperto. O estado de Catherine tinha piorado. Os médicos solicitaram uma reunião familiar urgente. William já estava no hospital e perguntava pelo pai. Charles sentiu o ar sair-lhe dos pulmões numa expiração lenta e dolorosa. Sabia que algo estava errado. Vira a preocupação nos olhos de William durante a última conversa. Notara a ausência de Catherine nas recentes reuniões familiares. Mas ouvir a confirmação em termos tão claros tornou tudo devastadoramente real. Fechou os olhos por um instante, permitindo-se um momento de particular angústia antes de precisar de voltar a ser rei. Antes de precisar de ser forte por todos os outros que estavam a desmoronar-se. "Preparem o carro", disse em voz baixa. "Estou a partir imediatamente." A viagem por Londres pareceu interminável. Apesar do trânsito se estar a abrir para a passagem da sua comitiva, Charles estava sentado no banco de trás, a olhar pela janela sem ver a cidade passar. Os seus pensamentos vagueavam pelas lembranças de Catherine. O dia do seu casamento, quando olhou para William com um amor tão puro que Charles sentiu um nó na garganta. O nascimento de cada neto, quando ela irradiava uma felicidade cansada. Jantares de família onde a sua presença amável suavizava momentos constrangedores e trazia risos genuínos para a mesa. Ela nunca procurou os holofotes, nunca desejou atenção ou poder. Ela simplesmente amava o filho dele e educou os filhos com graça e devoção, sem pedir nada além da hipótese de viver uma vida relativamente normal dentro das suas circunstâncias extraordinárias. E agora ela estava a morrer. Charles sentia a verdade disso na pele, na forma cuidadosa como o seu secretário escolhera as palavras, na urgência da intimação. Ela estava a morrer e nada que o seu título, riqueza ou influência pudessem fazer para o impedir. De regresso ao palácio, já tinha percorrido estes corredores milhares de vezes ao longo da sua vida, mas hoje cada passo era como caminhar em águas profundas. As pinturas nas paredes fitavam-no.
Ancestrais que enfrentaram as suas próprias tragédias e perdas, que fizeram escolhas impossíveis e carregaram fardos insuportáveis. Perguntou-se se algum deles teria sentido esta sensação avassaladora de impotência, esta raiva contra o destino que não oferecia válvula de escape nem solução. Os funcionários curvaram-se quando ele passou, com os rostos cuidadosamente neutros, mas ele podia ver a preocupação nos seus olhos. As notícias corriam velozmente dentro daquelas paredes, e todos os que serviam à família tinham desenvolvido um profundo carinho por Catherine. Lembrava-se dos seus nomes, perguntava pelos filhos, tratava-os com uma gentileza que nunca era fingida ou calculada. O seu genuíno afeto conquistou uma lealdade que nenhuma autoridade real poderia impor. Charles deu por si a parar do lado de fora da sala, onde fotografias da família enfeitavam uma mesa de apoio. Pegou numa foto do verão anterior. Todos estavam reunidos em Balmoral, Catherine a rir-se de algo que uma das crianças tinha dito, com o braço à volta da cintura de William. O sol nos cabelos. Ela parecia tão saudável naquela altura, tão vibrante e cheia de vida. Como é que as coisas se tinham deteriorado tão rapidamente? Por que é que ninguém percebeu antes que algo estava seriamente errado? A culpa oprimia-o juntamente com a dor. Deveria ter prestado mais atenção? Deveria ter insistido na intervenção médica antes, quando os sinais estavam ali para quem observasse com atenção. Era o chefe da família e, de alguma forma, tinha falhado em proteger um dos seus membros mais preciosos. O seu próprio médico tinha-o alertado na semana passada que o estresse estava a piorar o seu estado, que precisava de abrandar o ritmo e cuidar melhor de si. Mas como poderia ele descansar enquanto o seu filho vivia um pesadelo? Como poderia pensar na sua própria saúde enquanto Catherine lutava por cada respiração? O hospital aproximava-se, e Charles preparou-se para o que iria encontrar lá dentro. A viagem de carro dera-lhe tempo para recompor a expressão, para esconder a sua angústia pessoal por detrás da máscara de calma e autoridade que se tornara um hábito ao longo dos anos. Mas, no instante em que entrou na ala privada e viu o rosto de William, toda a sua compostura cuidadosamente construída ameaçou desmoronar-se. O seu filho parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Os olhos de William estavam vermelhos e encovados, os ombros curvados sob o peso do medo e do cansaço. Quando viu o pai, algo na sua expressão quebrou-se, e por um instante pareceu novamente um rapaz, precisando desesperadamente que alguém lhe dissesse que tudo ficaria bem. Charles aproximou-se dele e abraçou-o, algo que raramente faziam ultimamente. O corpo inteiro de William tremia. "Quão grave é?" e perguntou Charles em voz baixa. William recuou, passando as mãos pelos cabelos despenteados. "Estão a dizer que precisamos de nos preparar para o pior. Os órgãos dela estão a falhar. Já tentaram de tudo e nada funciona." As palavras atingiram-no como golpes de martelo. Charles sentiu as pernas fraquejarem e estendeu a mão para se apoiar na parede. Isto não podia estar a acontecer. Não com a Catarina. Não para alguém tão jovem, tão vibrante, tão desesperadamente desejada por todos os que a amavam. As crianças? Ele conseguiu perguntar. Elas ainda não sabem. Nem tudo. Não consigo. A voz de William falhou. Não sei como lhes dizer que a mãe pode não voltar para casa. Antes que Charles pudesse responder, uma médica aproximou-se com uma expressão grave e exausta. Estava acompanhada por 2 especialistas, e a visão dos 3 juntos indicou a Charles que aquela era a reunião para a qual tinham sido convocados. A conversa que iria mudar tudo. Reuniram-se numa pequena sala de conferências com cheiro a antisséptico e derrota. A médica-chefe estava sentada à sua frente, com as mãos cruzadas sobre a mesa, os olhos cheios de compaixão, um sentimento que Charles sabia que significava que ela estava prestes a dar notícias que ninguém queria ouvir. "Suas Majestades", começou ela cuidadosamente. "Receio que o estado da princesa Catherine se tenha deteriorado para além do que inicialmente prevíamos. A infecção espalhou-se para múltiplos órgãos e, apesar das nossas intervenções mais agressivas, o seu corpo não está a responder ao tratamento." "O que significa?" A voz de William era quase um sussurro. "O que nos está exatamente a dizer?" O médico respirou fundo. "Significa que, sem um milagre nas próximas 48 horas, precisaremos de começar a discutir os cuidados paliativos e dar tempo à família para se despedir." A sala pareceu inclinar-se. Charles ouviu William emitir um som como se tivesse sido atingido fisicamente. Os outros médicos olharam para as próprias mãos, claramente desejosos de estar em qualquer outro lugar. "Deve haver alguma coisa", disse Charles, com a voz subitamente mais firme e imponente. "Há tratamentos que ainda não experimentamos. Podemos trazer especialistas. O dinheiro não é um problema. Podemos trazer qualquer pessoa de qualquer lado."
Já consultamos os maiores especialistas de 3 países, interrompeu o médico gentilmente. Todos concordam que fizemos tudo o que era medicamente possível. Agora, é uma questão de o corpo dela encontrar forças para lutar. E receio que essas forças se estejam a esgotar. William levantou-se bruscamente, a cadeira arrastando-se ruidosamente no chão. Caminhou até a janela e encostou a testa ao vidro, os ombros a tremerem com soluços silenciosos que já não conseguia conter. Charles sentiu algo dentro de si partir-se, observando a angústia do filho. Era a criança que segurara nos braços quando era bebê. O rapaz que tentara proteger das crueldades da vida pública. O homem que finalmente encontrara a felicidade e que agora havia escapar por entre os dedos, apesar de todos os seus esforços desesperados para se agarrar a ela. Precisamos de tomar algumas decisões, continuou o médico em voz baixa. O público precisará de saber algo em breve. A família deverá ser reunida e será necessário falar com a princesa Catherine, se ela estiver lúcida, sobre os seus desejos em relação ao suporte de vida, caso seja necessário. Suporte de vida! As palavras pairavam no ar como veneno. Falavam de máquinas e tubos e da terrível decisão de quando os desligar. Falavam do fim de uma vida que se deveria ter estendido por décadas, de crianças a crescer sem a mãe, de William a enfrentar o resto da vida sozinho. Charles olhou para os médicos, depois para o corpo inerte do filho junto à janela, e depois para as suas próprias mãos, que de repente lhe pareceram tão velhas e inúteis. Tudo o que tinha, poder, posição, riqueza incalculável, e nada disso podia salvar a mulher que o seu filho amava. Estamos a dizer a verdade, disse Charles por fim, com a voz carregada de resignação e tristeza. Informamos à nação que a princesa Catherine está gravemente doente. Pedimos as suas orações e privacidade e preparamo-los para a possibilidade de ela não sobreviver. William afastou-se da janela, com o rosto molhado de lágrimas. Como lhes contamos isso? Como expressamos em palavras que a estamos a perder? Que afirmação poderia captar a magnitude dessa perda? A dor de uma família que assistia impotente enquanto a sua luz mais brilhante se apagava para sempre? Uma nação sustém a respiração. William amava com intensidade e discrição, demonstrando a sua devoção através de pequenos gestos, em vez de grandes declarações. Uma mão na cintura de Catherine enquanto caminhavam. A forma como ele se certificava sempre de que ela estava confortável antes de se acomodar. Como ele a olhava através de salas cheias como se ela fosse a única pessoa que existia. A paternidade suavizara-o ainda mais, revelando uma alegria contagiante que encantava os seus filhos e uma proteção que roçava a ferocidade. O escritório do palácio parecia sufocante, apesar das suas grandes proporções. A equipa de comunicação movia-se silenciosamente em redor da mesa de conferência. A sua eficiência habitual substituída por uma cautela sombria, como se falar demasiado alto pudesse, de alguma forma, tornar a situação mais real. Os papéis eram baralhados, os ecrãs dos computadores brilhavam com rascunho. Após rascunho da declaração que ninguém queria escrever, mas que todos sabiam que se tornara necessária. William estava sentado à cabeceira da mesa, com o pai ao lado, ambos fitavam o documento que tinha à sua frente com expressões que nada e tudo revelavam em simultâneo. As palavras flutuavam pela página, cada frase uma faca que se aprofundava em feridas que já sangravam abundantemente. É com profunda preocupação que informamos o público. William leu em voz alta, com a voz monótona e distante. Parou, abanando a cabeça. Isso é impossível. Como é que vamos contar a milhões de pessoas que ela talvez não? Não conseguiu terminar a frase. A garganta fechou-se-lhe em torno das palavras, recusando-se a libertá-las para o mundo, onde se tornariam insuportavelmente sólidas e verdadeiras. Charles estendeu a mão e colocou-a no braço do filho. Dizemos-lhes a verdade da forma mais delicada possível. Pedimos a vossa compreensão e as vossas orações. É tudo o que podemos fazer. O público vai querer detalhes, disse um dos diretores de comunicação, hesitant. Vão querer saber o que aconteceu, qual o prognóstico, se há esperança. Assim, dar-lhes-emos o que pudermos sem... William parou de falar, encostando os dedos às têmporas, sem transformar o sofrimento dela em entretenimento. Analisaram a declaração inúmeras vezes. Cada versão parecia, ao mesmo tempo, demasiado reveladora e pouco honesta. Como poderiam meras palavras captar a gravidade do que se passava por detrás dos muros do hospital? Como é que qualquer anúncio poderia transmitir o terror de ver alguém que amamos desvanecer-se, apesar de todas as tentativas desesperadas para o trazer de volta? A chefe de comunicação do palácio pigarreou cuidadosamente. Alteza Real, estamos a ficar sem tempo. A imprensa reuniu-se em frente ao hospital. Os rumores estão a espalhar-se rapidamente.
Se não controlarmos a narrativa em breve, a especulação tornar-se-á mais prejudicial do que a verdade. William olhou para o pai e, nesse olhar, transpareceram décadas de entendimento partilhado sobre o dever e o sacrifício, sobre o equilíbrio impossível entre o luto pessoal e a responsabilidade pública. Charles assentiu levemente, com os olhos estranhamente brilhantes. Envy, disse William em voz baixa. Divulgue a declaração. A sala mergulhou num silêncio absoluto. Todos compreenderam o significado daquelas duas palavras. O ponto de não retorno, o momento em que a crise de Catherine deixou de ser uma tragédia familiar privada e se tornou notícia nacional, dominando as manchetes e partindo corações por todo o país. Em 5 minutos, confirmou a diretora de comunicação. Olhando para o relógio, o comunicado seria divulgado em simultâneo por todos os canais oficiais às 3 horas em ponto. 5 minutos e 300 segundos até o mundo saber que a sua amada princesa lutava pela vida. William levantou-se e caminhou até a janela, incapaz de ficar quieto enquanto o relógio fazia a contagem decrescente para o momento em que tudo mudaria irrevogavelmente. A sua mente insistia em regressar ao quarto de hospital que deixara apenas 1 hora antes. Catherine estava a dormir, a sua respiração auxiliada por máquinas que emitiam sinais sonoros com regularidade mecânica. Segurara-lhe a mão e sussurrara-lhe coisas que rezava para que ela pudesse ouvir. Promessas que não tinha a certeza se conseguiria cumprir. Recordações da vida que partilharam. Declarações desesperadas de amor que pareciam insuficientes para expressar o que ela significava para ele. Por favor, não me deixes, sussurrou contra os cabelos dela. Não consigo fazer isto sem ti. As crianças precisam de si. Preciso de ti. Não respondeu, não se mexeu. Não deu qualquer sinal de que as suas palavras a tivessem alcançado através do lugar escuro em que estava presa. 2 minutos, disse alguém suavemente atrás dele. Charles levantou-se e juntou-se ao filho à janela. Juntos, contemplaram a cidade que em breve estaria em choque com a notícia que estavam prestes a dar. Nenhum dos dois disse uma palavra. Não havia mais nada de importante a ser dito. O telemóvel de William vibrou. Uma mensagem do hospital. O coração disparou. O terror invadiu-o enquanto abria o aparelho com as mãos trêmulas. Mas era apenas uma atualização, sem alterações no quadro, estável por enquanto. Equipa médica a monitorizar de perto, estável. Aquela palavra deveria ser reconfortante, mas William sabia que era apenas mais uma forma de dizer que ela não estava a melhorar. Apenas suspensa naquele espaço terrível entre a vida e a morte, enquanto todos esperavam para ver para onde ela acabaria por ir. 30 segundos, anunciou o diretor de comunicação. A sala sustinha a respiração. Todos os presentes compreendiam que estavam a testemunhar um momento histórico, embora nenhum deles desejasse estar ali naquele instante. Uns tinham lágrimas nos olhos, outros fitavam as próprias mãos. Todos tinham aprendido a amar e a respeitar Catherine ao longo dos anos, e todos partilhavam o luto da família que serviam. Enviado, veio a confirmação silenciosa. A declaração está no ar. Em segundos, começaram a surgir as primeiras notificações nos telemóveis em redor da mesa. Alertas de notícias surgiram nos ecrãs. As palavras cuidadosamente elaboradas, pelas quais William e Charles tinham refletido com tanta angústia, espalhavam-se agora pelo reino mais depressa do que fogo em palha seca. O Palácio de Buckingham anuncia com profunda preocupação que a princesa Catherine sofreu uma grave complicação de saúde. O seu estado de saúde exige cuidados médicos urgentes e intensivos. A família real pede privacidade neste momento difícil e solicita pensamentos e orações para a princesa e a sua família. O comunicado foi breve, propositadamente vago quanto a pormenores, mas o seu significado foi inequívoco. Catarina corria grave perigo. O palácio, que até então mantivera um silêncio esperançoso, admitia finalmente que a situação se tornara crítica. Em poucos minutos, a notícia já tinha chegado a todos os cantos do país. Em Londres, as pessoas paravam nas esquinas para ler a notificação nos seus telemóveis, levando as mãos à boca em choque. Nas pequenas aldeias, a notícia espalhou-se de vizinho para vizinho, à medida que as televisões de todo o país interrompiam a programação normal com boletins noticiosos de última hora. As bandeiras começaram a ser colocadas à meia haste. As igrejas abriram as suas portas às vigílias de oração. Desconhecidos reuniram-se em praças públicas, unidos na dor e na incredulidade de que a jovem e vibrante princesa, que parecia tão cheia de vida, lutasse agora pela sua própria sobrevivência. William acompanhou o desenrolar dos acontecimentos através de notícias e reportagens que chegavam ao escritório.
A demonstração de amor e preocupação foi avassaladora. Milhares de mensagens inundaram a casa. Multidões reuniram-se em frente ao hospital apesar dos pedidos de privacidade do palácio. Comunidades inteiras uniram-se em demonstrações espontâneas de apoio. Mas nada disto mudou a única coisa que importava. Nenhuma das orações, flores ou lágrimas poderia curar o corpo debilitado de Catherine ou garantir que ela sobreviveria à noite. Quanto tempo teria o mundo de esperar para saber se a esperança coletiva seria suficiente? Ou se em breve estariam de luto por uma perda demasiado terrível para compreender? Horas que pareciam uma eternidade. A princesa Charlotte sempre fora notavelmente perspicaz, lendo as emoções nos rostos das pessoas como as outras crianças leem livros de histórias. Ela possuía uma compreensão intuitiva dos sentimentos que parecia quase mágica, sabendo quando alguém precisava de um abraço, de uma palavra gentil ou simplesmente da sua presença. Havia um brilho no seu espírito que atraía as pessoas, um calor herdado diretamente da mãe que fazia com que todos os que a conheciam se sentissem especiais e acolhidos. Aos 9 anos, adorava balé e o seu irmãozinho na mesma medida. Defendia os amigos com unhas e dentes no recreio e ainda acreditava de todo o coração nos contos de fadas onde tudo acabava bem. Mas sentada no quarto silencioso com os seus irmãos, observando as sombras a alongarem-se no tapete enquanto os adultos cochichavam atrás das portas fechadas, Charlotte começava a compreender que algumas histórias não tinham os finais que ela desejava. "Por que é que não podemos visitá-la?" perguntou ela quando o pai finalmente se veio sentar com eles. O rosto pálido de exaustão e preocupação. "Poderíamos fazê-la sentir-se melhor. Fazemo-la sempre sorrir." William abraçou-a com força e ela sentiu-o tremer levemente. "Os médicos precisam que a mamã descanse agora, querida. Ela está a lutar muito para recuperar e precisamos de deixá-la concentrar toda a sua energia em ficar mais forte." George manteve-se rígido e em silêncio. O seu maxilar contraiu-se de uma forma que o fez parecer subitamente mais velho. Louis aconchegou-se contra o pai, com o polegar na boca, embora tivesse abandonado esse hábito há meses. Todos estavam a regredir para versões mais jovens de si mesmos, procurando o conforto da única forma que conheciam. No corredor, Carlos estava com Camila e outros familiares que se reuniram em silenciosa solidariedade. O ar da sala estava pesado, carregado de medos e preces não expressos, demasiado frágeis para serem ditos em voz alta. "Até quando é que isto vai durar?" sussurrou Camila, perdendo a compostura. Ver o William destruir-se enquanto ela... Charles abanou a cabeça, incapaz de completar o pensamento por ela. Já ali tinham estado antes, em circunstâncias diferentes, mas com a mesma sensação de impotência avassaladora, e as recordações só pioravam tudo. A noite desceu como uma cortina que se fecha. No hospital. William manteve a sua vigília em frente à porta de Catherine, caminhando de um lado para o outro no mesmo troço do corredor que tinha gasto com os seus passos ao longo de horas intermináveis. Lá dentro, a equipa médica movia-se com uma urgência controlada, os seus rostos inexpressivos, enquanto as suas ações lhe diziam tudo o que ele queria saber sobre o quão precária se tinha tornado a vida dela. Por volta das 3 da manhã, a porta abriu-se de repente. Uma enfermeira passou por ele a correr, chamando reforços. O coração de William parou completamente enquanto observava o caos organizado a desenrolar-se, as pessoas a moverem-se com uma eficiência prática que só se adquire lutando contra a morte regularmente. Encostou-se à parede, obrigando-se a respirar, a manter-se consciente, a não sucumbir ao peso do terror que lhe esmagava o peito. Horas passaram desta forma. Crise após crise. Alarmes a soar e a silenciar. Equipas médicas a comunicar em tons demasiado baixos para ele ouvir, mas urgentes o suficiente para destruir qualquer resquício de esperança a que ainda se agarrava. Quando o amanhecer finalmente chegou, pálido e cinzento através das janelas, o médico-chefe surgiu aparentando mais décadas do que quando a noite começara. "Vossa Alteza Real", disse em voz baixa, e William preparou-se para ouvir palavras que lhe custariam o mundo. Houve um desenvolvimento inesperado, algo que não prevíamos. Que mudança ocorrera naquelas horas negras que alteraria tudo o que a família julgava saber sobre a condição de Catherine? A luta pela esperança. O amor de Catherine pela sua família era tão profundo que parecia fluir pelos seus ossos, dando-lhe propósito mesmo quando o seu corpo queria sucumbir. Passara anos a ser a presença constante em que todos se apoiavam, a calma no meio da tempestade, a voz gentil que acalmava os medos e celebrava as alegrias com igual graciosidade.
Mesmo agora, quase inconsciente e ligada a máquinas que a mantinham presa à vida, uma parte essencial dela recusava-se a separar-se das pessoas que mais a desejavam. Quando os seus olhos finalmente se abriram, após dias de escuridão, a primeira coisa que viu foi William caído na cadeira ao lado da sua cama, a mão dele entrelaçada na dela, o rosto enterrado entre os dedos unidos. Parecia completamente exausto, consumido pelo medo e pela vigília, e o seu coração doía por ele, mesmo através da névoa da dor e dos medicamentos. "Will", sussurrou ela, com a voz quase inaudível e rouca por causa do tubo de respiração que tinham removido recentemente. Ergueu a cabeça instantaneamente, os olhos arregalados em incredulidade e esperança desesperada. Por um instante, limitou-se a encará-la como se ela pudesse desaparecer num ápice, como se aquilo fosse mais um sonho cruel numa série de pesadelos que atormentavam as suas breves tentativas de dormir. "Acordaste?" Ele respirou fundo e depois começou a chorar, todo o corpo a tremer com a libertação da tensão que vinha acumulando há um tempo que parecia uma eternidade. "Acordaste?" Ela esboçou um sorriso mínimo, embora isso lhe custasse mais energia do que devia. "As crianças estão seguras, estão à espera para te ver." "Catherine." Pensei. Todos nós pensamos. Ele não conseguiu terminar. Não conseguiu expressar por palavras o quão perto estiveram de a perder. Quantas vezes o seu coração falhou e foi ajudado a voltar ao ritmo normal. Como os médicos o prepararam para o pior enquanto ele teimosamente se recusava a aceitar. Em poucas horas, a família reuniu-se. Charles entrou com lágrimas a escorrer-lhe pelo rosto. Pegou-lhe na mão livre e segurou-a como algo infinitamente precioso. Camila ficou ao lado dele, a sua habitual compostura completamente abandonada enquanto sussurrava o quanto todos tinham estado preocupados. Outros entraram silenciosamente. Trago consigo uma energia de alívio tão poderosa que parecia encher a sala de luz. As crianças chegaram em último lugar, acompanhadas por enfermeiras que tinham recebido instruções para manter a visita breve. Mas no instante em que George, Charlotte e Louis viram a mãe consciente e a sorrir-lhes fracamente, todas as regras foram esquecidas. Aglomeraram-se à volta da cama dela, com cuidado para não tocar nos fios e nos tubos, mas desesperados por estar perto, para confirmar com os próprios olhos que ela ainda estava ali. "Amo-vos", disse Catherine a cada um deles, a voz ganhando força com a presença deles. "Sam?" "Muito." Os médicos reuniram a família mais tarde nessa noite para uma atualização que pareceu milagrosa em comparação com as conversas sombrias dos dias anteriores. Os sinais vitais de Catherine tinham estabilizado. A infecção estava a responder ao tratamento. Os seus órgãos apresentavam sinais de recuperação. O caminho pela frente seria longo e difícil, exigindo meses de reabilitação e acompanhamento cuidadoso. Mas, pela primeira vez desde o início deste pesadelo, podiam falar sobre o futuro com algo mais do que pavor. William ficou parado à janela, mais tarde, nesta noite, observando as luzes da cidade a cintilar na escuridão, sentindo o peso esmagador da última semana começar finalmente a dissipar-se dos seus ombros. Catherine estava viva. Ela recuperaria. A sua família se uniria para superar essa situação.